miligramas de café por dia, sendo uma concentração aí segura, tá? O que significa mais ou menos isso? 300 miligramas fica próximo de, aqui é o quê? 4 xícaras de 125 ml cada. Porém, gente, vai variar. A gente sabe que o café expresso tem uma concentração, o café coado tem outra concentração, o café solúvel tem outra concentração. Quanto que tem de cafeína na Coca-Cola? Jesus sabe, porque ninguém mais sabe. A fórmula deles, né? Eles não ficam expondo a quantidade de cafeína que tem. Então, assim, é muito difícil controlar. O que a gente recomenda então para essa gestante? Segura a onda, amiga. Se ela faz questão do cafezinho dela, a gente orienta. Então tá, fica com o seu cafezinho, tantos ml de manhã, não ultrapassando aqui a quantidade. Evita o seu café expresso, porque a concentração é muito maior. E ao longo do dia, evita também café, chá, lá. A gente tem hoje a opção de café descafeinado? Tem? Alguém que já tomou? Presta? E, gente, eu também tomo e acho igualzinho. Eu comecei a tomar na gravidez. Aí depois que meus filhos nasceram, eu continuei comprando, porque lá em casa a gente toma café com leite, eu dou pra eles o descafeinado. Pra mim, dá mesmo. Da caixa azul, é isso mesmo. Então você pode recomendar pra ela, testa, ver o que você acha do descafeinado. Porque se ela gostar, ó, vai ser feliz com o seu café. Toma pelo menos a gravidez, querida, só pra sobreviver. Mas é isso então, tá? Então, até 200 miligramas, tudo bem. Depois disso, a gente tem que segurar, tá? Então, essa substância, né? Ela leva... o bebê, né? Ele pode fazer esse acúmulo de cafeína nos tecidos, porque ele não é capaz de metabolizar. Então, mostrando ali que sim, né? Existe aí um efeito negativo. Então, o café a gente vai segurar a onda, né? Por conta da azia, mas também por conta do excesso da cafeína. Combinado? Chás, chocolates, malte e tudo mais. Constipação intestinal. Então, a gente já viu que é comum, né? Ela vai relatar, né, uma redução da frequência de evacuação, acompanhada por passagem de fezes difícil ou incompleta, ou eliminação de fezes excessivamente duras e secas. Essas fezes excessivamente duras e secas, a gente consegue avaliar naquela escala Bristol. Já ouviram falar? Eu até coloco lá no questionário, escala Bristol, então é importante ter a escala ali para mostrar para ela. As fezes número 1, que é as fezes mais ressecadas, elas são umas bolinhas, assim, bem secas mesmo, que às vezes elas são tão secas que elas recebem o nome de fecaloma. Já falei isso com vocês? Fecaloma são aquelas fezes muito ressecadas, que às vezes elas não conseguem ser eliminadas mesmo, elas parecem até pedra mesmo. Em algumas situações tem que ser mesmo em ambiente hospitalar para fazer lavagem intestinal. Tem um nome chique, que é uso de Crister, né? Crister. Então, vamos avaliar que constipação que essa mulher está falando. Como é que está as fezes na escala de Bristol? Como é que está esse desconforto para evacuar? Tem sangramento? Quando evacua, como é que é isso? Está causando hemorroidas? Então, a gente já viu que está associada à questão da progesterona, mas uma dieta pobre em fibra, sem água, pode piorar a situação? Muita coisa. Sedentarismo, né? Então, por que o sedentarismo? Porque até a movimentação da atividade física contrai a região abdominal, ajudando, né, esse intestino ali a fazer o movimentozinho dele. Então, às vezes, uma simples caminhada pode ajudar muito essa função intestinal. Com maior tempo de trânsito intestinal, acontece maior reabsorção de líquidos. Então, gente, ali bem no finalzinho do intestino, no reto mesmo, esse bolo fecal, ele vai desidratando, ele vai perdendo líquido. Mas se ele fica ali horas e horas e dias, ele vai ficando cada vez mais ressecado. A suplementação de ferro também agrava esse quadro. Então, é uma queixa comum das gestantes. Balançou a cabecinha aí porque sentiu drama. Lembrou que o bicho, né,
tem essa queixa mais frequente, mas tem gente que qualquer ferro relaxa. Criança também acontece muito. A fezes fica escurecida, mais dura, bem preta, né? Bem escura. Pode levar, inclusive, ao aparecimento de quadros, né, comum de hemorroida. E aí, quais são as possíveis orientações? Aumentar a ingestão de líquido, então, obviamente, né, a gente tem que manter esse bolo alimentar, esse bolo fecal hidratado, então, aumentar a ingestão de água. Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibra, né? Então, a gente pode optar por alimentos integrais, então, arroz integral, pão integral, fibra, né, vindo dos alimentos, então, frutas, verduras, legumes. Acrescentar fibra, né? Então a chia, linhaça. Estimular então, o consumo de produtos integrais, aumentar a atividade física, caso não haja prescrição médica, então pergunta, né? Vai lá, vai com o seu médico, vê se você pode fazer uma coisa. Converse com o seu ginecologista, tá? Observar a tolerância de alimentos flatulentos, que foi o que a Dani falou. Então, às vezes no mesmo dia tem batata doce, brócolis, couve, feijão que não faz remolho. Você já pode começar a orientar. O feijão a gente pode fazer o remolho você faz da maneira assim assado. Com relação aos alimentos flatulentos, a gente pode tentar, né, alternar, deixa, né, algumas verduras de remolho. Pode, alimentos fermentados. Normalmente os food makers, ela vai reconhecer, sim. Porque são muito bons quadradinhos, né? Sim. Cebola, alho, que mais? Repolho, brócolis, couve de Bruxelas, acho muito engraçado, né? Tem uns alimentos, né, desses alimentos que são os alimentos europeus, né? Eu falei, vegetariano. Eu me perguntei, eu tava com uma aluna, toranja. Não sei. Não são alimentos comuns. Mastigar bem os alimentos, evitar falar durante as refeições, comer devagar. Então, ó, mastigar bem, ajudar, né, o seu estômago, a sua digestão. Então, já começa ali, ó. Comer devagarzinho. Alertar para o não uso de laxante sem orientação médica. O que o laxante faz, gente? Tem várias classes aí de laxantes, né? Alguns fazem questão osmótica mesmo, então ele tira a água, fazendo ali essas fezes descer, provocando uma diarreia mesmo. Alguns aumentam a contração. O que mais? Tem uns que não são nem tão, né, a função do laxante, né? Alguns são óleos minerais mesmo, para ajudar a fazer uma hidratação. Então são mais, é outra opção que as pessoas usam. De qualquer maneira, esses laxantes, eles não estão ensinando o intestino a funcionar direito. Então seria assim, uma última estratégia. E se eu usar laxante com frequência, por exemplo, esse que causa diarreia, eu posso estar diminuindo a absorção de nutrientes importantes, né? Então, o uso de laxante com frequência pode piorar, pode agravar o quadro, né, de desnutrição, de perda de nutrientes. Agora esse aqui, gente. Orientar para o atendimento reflexo retal. O que é isso? O que é orientar para o atendimento do reflexo retal? Querida, não, a funcionária querida deu vontade. Vai no banheiro, não fica segurando. Não, é orientar para que ela atenda a vontade de ir no banheiro. Porque às vezes ela chega no trabalho, aí a vontade dela fala, aqui não. Aí ela ficou assim. Aí ela ficou o dia inteiro segurando ali. Aí ela saiu e foi pra faculdade. Aí ela chegou na faculdade e falou, aqui? Eu não. Aí ela foi dormir nesse dia na casa da sogra. Ela falou, o quê? Você ficou na casa da minha sogra? Tá louca que ela vai ficar me ouvindo no banheiro? Aí a pessoa vai, trocentas horas depois. Como é que essas fezes estão lá dentro, gente? Seca, dura, pedrinha. Não tem mais nada ali não. Já virou uma pedra. Petrificadas. Então, isso significa, querida, vamos ter que dar um jeito, vai botar um musiquinho, som ambiente, leva ali seu
relaxa, porque a gente vai ter que atender à vontade de ir ao banheiro, né? Para evitar que essas festas fiquem horas e horas e horas e horas existindo. Em caso de hemorroida, a gente segue todas essas mesmas orientações para evitar, porque as hemorroidas não estão relacionadas a essa constipação, essa dificuldade de evacuar, fazer muito esforço. Ok? Aí eu coloquei um quadrinho das fibras solúveis, fibras insolúveis, então a gente vai usar os dois tipos de fibra, né? Para aumentar o volume dessas fezes, para dar mais fibra. As fibras insolúveis para aumentar também a hidratação dessas fezes, para ela reter água. Então a gente vai encontrar as fibras insolúveis normalmente, né, em alimentos integrais, como arroz integral, macarrão integral, folhas, né? Então salada de folhas, ou pode ser salada ou ela refogada. A gente encontra então uma maior concentração das fibras insolúveis. Já as fibras solúveis a gente encontra em frutas, né? Ali ó, ameixa, a parte branca da laranja, né? Aquele bagaço da laranja que ajuda a manter a hidratação das suas fezes. Feijões, grão de bico, ervilha, couve-flor, frutas de uma maneira geral. Lembrando que se eu estou oferecendo fibra, eu tenho que oferecer água também, tá? Então a hidratação ela é essencial quando a gente está oferecendo maior volume de fibras. Aqui eu coloquei umas sugestões, né, de saladas, colocar frutas às vezes na salada de saladas com frutas, né? Uso de chia, uso de linhaça, e aí a gente pode colocar, às vezes dá para colocar a chia até no feijão, ela não tem sabor, né? Então às vezes coloca no próprio feijão. Pode colocar em saladas, no iogurte, então pensar em possíveis preparações para colocar aumentar aí as fibras. Ok? Até no leite, dá para fazer também. Canela, pode? É abortivo. Uma contração uterina. É o único alimento assim que... Vamos lá para os batatos. Canela pode? Não, é o único alimento que realmente hoje, né, mostra efeito que aumenta essa contração uterina. Então, principalmente no início da gestação, não é recomendada a canela. Ai, comi um biscoito de canela, não! Calma, respira, relaxa. A gente vai ficar colocando canela igual tem gente que tem hábito de pôr canela no café. A dose com... Às vezes o sabor da canela, né, para diminuir o enjoo. Não. Então a gente não vai abusar da canela. Mas, ai meu Deus, comi sem querer. Calma, não é bem assim, tá? Eu lembro de uma grávida que comeu, ela falou assim, meu Deus, eu comi o canjica que ganhei, não sei o que lá da festa junina que tinha canela. Outra confusão. Comida japonesa, grávida pode? Não. Por que não? Pra fazer mal? Efeito abortivo? É alimento cru. Exatamente. Tudo que a gente menos quer nessa gestante é o quê? Uma diarreia, desidratação, né? Uma infecção intestinal. Então, eu vou arriscar e falar, querida, comer um peixe cru? Não. Então, não é que faça mal, mas é porque ele tem aí um alto risco de contaminação, tá? Tem grávida que come? Tem. Vai em restaurante, sei lá, super nananã. Vocês daqui a pouco vão fazer estágio em um ano, vão descobrir que, né? Tanto de restaurante aí que a gente jura que é maravilhoso, aí quando você vai lá, né, trabalha ali por trás, você descobre que... Então é isso, a gente coloca uma regra de não comer nenhum alimento cru. Como, por exemplo, carne mal passada no churrasco. Pode? Não. Então, gestante, ó, bem tostadinha a carne do churrasco. Folhas. A gestante, folha crua na salada. Pode. Polêmico também. Em restaurante, eu falo, evita. Come mais alimentos cozidos. Salada de legumes cozidas. A salada de folha crua, como a gente conhece muito bem nos restaurantes, a gente não sabe se eles estão botando de molho ali na água com vinagre ou se eles estão efetivamente usando hipoclorito na concentração adequada, lá.
Então, eu sempre falo, salada, come na sua casa, porque você sabe que você está higienizando de maneira correta, oriento como higienizar, né, quais são os produtos que ela vai usar. Leva a sua salada lá para o restaurante, no trabalho, evita de comer a folha crua fora da tua casa. Então, não é que faça mal. E ela não está proibida, isso não é raiva. Tem médico que fala assim, não pode comer folha crua. Como é que eu vou falar com a gestante que está constipada que ela não pode comer folha crua? Né? Que ela não pode. Poder pode, faz bem pro seu intestino, mas é a questão da higienização que é importante. Pode fazer um repolho refogado, pode fazer um espinafre refogado, uma couve, pode também. Mas aí é o mesmo cuidado que eu tenho que ter para as folhas cruas, eu tenho que ter para a fruta que eu vou comer com a casca. Concordam? De higienização? Então, orientar a higienização de alimentos que vai consumir cru, né? Outro polêmico, eu posso comer mel? A gestante pode comer mel? Pode. Desde que não seja um mel da beira da estrada. Aquele mel que você não conhece, que vidro é aquele, que rolha é aquela, como é que estava a mão do produtor. Esse é o mais gostoso. Esse é o mais gostoso. Mas não, essa gestante não pode comer. Por conta de contaminação também. Então, mel com selo de inspeção sanitária, de uma indústria, né, que tem passa pela vigilância. Mandar o marido buscar. Vai lá. É lá vai lá e comer e pega. Queijo da beira de estrada? Não, sei. Então, o queijo embalado. A gente evita também queijo que tenha, por exemplo, queijo que está há 5 dias na porta da minha geladeira. Evita, no máximo 3 dias. Então tem todo esse cuidado sanitário com os alimentos, tá? Que mais? Queijo que tem colônias, né? Esses queijos. No Brasil a gente come muito pouco, né? Esses queijos que tem gorgonzola. Então evita porque. Então, essas são as principais polêmicas, né? Ovo, maionese de ovo. Aquela maionese lá da avó que faz com ovo cru. Não. Maionese da carrocinha da tia lá da Taquara. Não. Tem uma tia famosa lá, não tem? Que eu sei. Então, muito cuidado com a questão sanitária da alimentação dessa gestante. Se a lorreia ou pitialismo, o que é isso, gente? O nome é esse? É excesso de salivação. Tem grávida que, sim, faz muita salivação, mas ela consegue engolir aquela saliva. Tem grávida que fica um dia inteiro cuspindo a saliva. Tô falando pra ela? Como é que era isso? Me conta. Horrível, o dia todo. Tava no carro, abria a porta e cuspia. Por que não consegue engolir, gente? Não sei. A boca ficava cheia d'água o dia todo, o tempo todo. Cuspindo. Era horrível. Eu me sentia mal de tanto cuspir. Isso pode dar uma desidratação, gente? Não, porque eu bebia água em dobro. Parece, quanto mais eu cuspia, mais eu tinha muita sede. Porque é natural, né? Você está perdendo água ali, então é natural que você sinta mais sede. Então, trata-se de uma salivação excessiva, pode estar associada com ingestão de amido. Então, tem mulher que fala assim, se eu como pão de manhã, piora. Se eu como macarrão, piora, tá? O que a gente recomenda? Uma dieta fracionada, com menor volume, aumentar a ingestão de líquido, consumir frutas com mais caldo, suco mais aguado, né? Tipo, beber mais água mesmo do próprio suco. Se ela conseguir, por favor, deglutir a saliva, para evitar essa perda toda. E orientações semelhantes a náuseas e vômitos, um alimento mais crocante, temperatura mais branda, tá? Ajuda a melhorar essa salivação. Sensação de plenitude gástrica, que sensação é essa? Empachamento, ela vai falar assim, tô empachada, nossa. tô afrontada. Comi um boi. Parece que eu comi um boi. E a gente já sabe por quê. O que acontece com ela?
alimento fica no estômago? É maior ou é menor? Maior. Maior. Esse estômago está achatadinho, principalmente se é gestação gemelar. Coitado. Coitado. A gente tem que aumentar a caloria do que a gestação gemelar. O estômago dela fica mais prensadinho ainda. Então, o que a gente vai recomendar? Ajustar refeições se for uma intolerância, evitando grandes volumes por refeição. Então, é óbvio que eu não vou conseguir oferecer. Às vezes tem que fracionar o próprio almoço. Então, não consegue comer tudo de uma vez só. Então, come uma parte, dá um tempinho, volta, termina de comer outra parte. Às vezes ela não consegue comer tudo. É muito volume. Diminuir o volume das refeições e aumentar a densidade energética. Gente, aumentar a densidade energética, eu acho que é muito assim, é um malabarismo nutricionista. Como que eu aumento a densidade energética de uma comida, de uma refeição? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de, por exemplo, purê. Dá para aumentar a densidade energética de purê se eu colocar um pouco de amido, se eu colocar um pouco de azeite. Então, naquele mesmo volume, se eu coloco alimentos que têm mais uma concentração calórica, aquele mesmo volume tem muito mais caloria ali dentro. Então, por exemplo, se ela vai tomar um leite batido com banana, não vai ser um leite batido com banana, vai ser um leite batido com banana, com aveia. O que mais que eu posso pôr ali? Umas colherzinhas de abacate. E eu vou aumentando a densidade calórica daquela refeição. O que mais ajuda a aumentar a densidade calórica? Azeite eu uso muito para aumentar a densidade calórica. Então eu falo para botar azeite no feijão, no arroz. Azeite no arroz. Por que eu gosto do feijão? Eu falo também para quem está constipado, é uma estratégia boa também, aumentar a quantidade de azeite. Ele tem praticamente a função igual ao do óleo mineral, né? Aumentar essa emoliência das fezes. Coloca uma colherzinha de sobremesa de azeite no feijão. O feijão a gente tende a comer tudo, até ração. Pronto. E eu não perco feijão, eu não perco azeite igual a salada, que às vezes a salada você come, o azeite está todo ali no fogo. No fogo. Então eu aumento a densidade energética daquele feijão simples que ia estar ali, agora ele é plus, né, em calorias por conta daquele azeite. Densidade energética, isso aí. Exatamente. Para você, no mesmo volume, conseguir agregar calorias ali. Colocar uma farofinha de castanhas. Né? Castanha de caju. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim é ótimo para aumentar a densidade calórica das coisas. Está tendo leite, uma delícia. Usar como recheio, passar em cima da torradinha. É ótimo. Então, isso é coisa assim, por isso que eu falo que o nutricionista ele tem essa habilidade, ele conhece o alimento, ele sabe as combinações, ele sabe qual é a função que aquele alimento está ali naquele prato. Então, tá aí o grande diferencial do nutricionista. Evitar se deitar após as refeições, né, porque também fica mais, né, pior esse desconforto. Preferir roupas mais largas para também não ficar apertando muito. Então, em casos graves, né, modificar a consistência das refeições, as refeições espastosas, elas ajudam nesse desconforto. Então, creme, purê, sopa, então ajuda nesse desconforto, nessa plenitude gástrica. E caso você não consiga atingir as necessidades nutricionais, às vezes a gente vai utilizar um suplemento sim. E tem alguns suplementos aí nas farmácias que a gente pode utilizar, tá? Gente, eu vou responder 10 e 10. Ai, eu vou conseguir até 10 e 10? Ai. Vai não. Ai. Fraquezas e desmaios. Fraquezas e desmaios está muito relacionado com quadro de hipoglicemia ou hipotensão. Então, recomendação: dieta fracionada, menor volume, comer de 2 horas, evitar jejum prolongado, usar sal na alimentação com moderação. Então, não acho que vou consumir mais sal, não, gente. Mas o sal dentro da recomendação: 5 miligramas ao longo do dia, distribuído ali nas refeições. Perdão, 5 gramas de sal, 2 miligramas de sódio. Orientar a gestante para que não faça mudanças bruscas de posição. Na hora que ela for se levantar, principalmente, então ela para baixar, né? Então, com
que pica-mamácea? Cera, né? Algo que não é comestível ou combinações estranhas. Já conversou sobre isso. Então eu vou observar se tem possibilidade de contaminação com substâncias tóxicas. Então, comer tijolo, chupa-prego, isso a gente sabe que traz risco sanitário, microbiológico de contaminação dessa grávida. Avaliar, né, quando tem combinações atípicas, se essas combinações podem prejudicar, né? Aí eu lembro principalmente, né, de cálcio com ferro, diminuir a absorção, não é? Então evitar essas combinações, mais o que a gente tem que evitar? Combinações ali de nutrientes. Cafeína, exatamente. Então, evitar refeições que tenham muito ferro. O ferro e o cálcio, que é muito comum. Investigar a infecção por parasitas intestinais, né? Então, se ela relatou que comeu telha, pede ali um examezinho, né, para ver se tem um parasitazinho ali competindo com nutrientes com esse bebê. Então, é importante. Investigar problemas emocionais, problemas familiares. Chás é outra polêmica, gente. Chá, pode ou não pode? Então, culturalmente, a gente toma muito chá, né? A grávida toma chá para dormir, toma chazinho de não sei o que lá para acalmar, banana. Alguns estudos mostram que alguns chás, sim, existem, né, efeitos relacionados com o aborto, teratogênico, né, que a formação desse feto, uma má formação desse feto. Então, hoje, como é que esses estudos foram feitos? A maioria deles, eles são testados em ratos. Ninguém vai pegar uma gestante e falar, toma aqui, vamos ver se vai fazer mal pro seu bebê. Então, testa em modelo animal, normalmente rato, cachorro, e a concentração dessas substâncias é muito elevada. Então, sim, estudos em modelo animal mostram que chás, mesmo chás claros, né, chás, como o de hortelã, como o erva doce, podem trazer malefícios para a gestação. Porém, a quantidade que o ser humano teria que consumir, porque o teste é feito lá no ratinho, uma concentração muito grande para aquela massa do ratinho. Para um ser humano consumir aquela quantidade que possa trazer malefícios, igual trouxe lá no ratinho, é uma quantidade muito grande. Então, é fato, os estudos mostram que em modelo animal, esses chás podem causar efeitos deletérios para a prole, né, para o feto, o bebê ali, ratinho, e até aborto. Mas em seres humanos, a gente não consegue consumir aquela quantidade toda de chá para que faça mal. Então, na teoria, sim, os estudos estão mostrando que tem efeito, mas na prática, o que a gente recomenda? Consumir com moderação. Então, chazinho de camomila no final do dia, tá tudo bem. Agora, o dia inteiro tomando chá de camomila litros, opa, peraí. Aqueles fitoterápicos de calmante que usa camomila, aí tem o mesmo efeito? Então, depende da quantidade, tem o mesmo efeito, depende da quantidade que vai ser utilizada. Aqui no Rio mesmo tem uma portaria que contraindica o uso de chás durante a gestação. Ele pontua nessa portaria em vários estudos. Então a crítica é isso, né? Que esses extratos, né, que é de plantas que são oferecidos lá para o ratinho é muito concentrado. Em humano a gente toma chá, né? Então a concentração, a quantidade de chá que a gente tem consumo para chegar naquela concentração é muito maior. Ah, mas eu tô com medo, Glaucia, eu prefiro não recomendar chá então. Mas eu posso recomendar chá de fruta, chá de casca de abacaxi, chá de casca de maçã, mais o quê? Chá de maracujá. Então, oi? De gengibre, já que ela vai estar enjoada. Então, se você achar mais prudente, chá de frutas é uma melhor opção, tá? Aqui, acabei, gente! O caso clínico, tá? Então, com relação aos chás, os estudos são inconclusivos, então a cautela, o cuidado é necessário, tá?
segredo do chá, então, utilizar os chás de fruta em substituição às de planta medicinal. Ok?